O jogo mudou em Brasília. A anistia que incendiava os debates foi deixada de lado. Agora, a aposta é na tal dosimetria das penas, vendida como a grande solução nacional. Mas será mesmo? Ou estamos diante de mais uma manobra para desmobilizar a pressão popular? Paulinho da Força, figura experiência no xadrez político, surgiu como porta-voz de uma nova narrativa. Segundo ele, basta aprovar seu texto sobre a dosimetria das penas, tanto na Câmara quanto no Senado, que as manifestações sobre anistia simplesmente perderão sentido. Ele fala em consenso, em pacificação, em condições acessíveis pela sociedade. Em outras palavras, vende a ilusão de que seu projeto encerraria de vez a crise política que há meses domina o debate público. Só que aqui cabe a pergunta que a grande imprensa evita: desde quando a sociedade brasileira aceita soluções meia-boca como consenso? O que está em jogo não é apenas um texto de lei. É uma tentativa de trocar o termo anistia, que incomoda profundamente a esquerda e parte do estabelecimento, por uma alternativa mais palatável, a dosimetria. Na prática, isso significa ajustar penas individualmente, avaliando quem participou de forma mais grave, quem teve envolvimento menor e quem, segundo a narrativa oficial, deve ser punido exemplarmente. Mas há um detalhe incômodo: dosimetria não é perdão, não é absolvição, não é recomendado. É apenas a manutenção das publicações, mas em escala menor. Para o cidadão que foi às ruas acreditando na democracia e na liberdade de expressão, pouco importa se a pena cai de 10 para 2 anos, continua sendo injustiça. Paulinho afirma que, após seu projeto, não haverá mais protestos nem pela direita, nem pela esquerda. Um discurso bonito, mas ingênuo ou malicioso. Um direito jamais será aceito que pessoas sejam criminalizadas por exercerem o direito de manifestação. A esquerda, por sua vez, continuará a exigir punições duras para dar exemplo. Logo, a tal paz social prometida é um castelo de areia. No fundo, o que se busca é tirar o peso das ruas e empurrar o assunto para debaixo do tapete, como tantas vezes vimos na história política brasileira. Não é a primeira vez que tente vender à população a ilusão de conciliação. A própria lei da anistia de 1979, em outro contexto, só surgiu porque havia uma pressão crescente, incontrolável. O regime observaria que, sem uma medida forte, não teria estabilidade. Hoje, o que temos não é uma anistia real, mas uma maquiagem jurídica. O poder tenta ganhar tempo, dividir a opinião pública e enfraquecer o clamor popular. Quem perde? O cidadão comum, que vê o seu direito de protestar sendo relativizado. E aqui entra outro ponto: a cobertura da mídia tradicional. Nota como jornais e TVs tratam a dosimetria como saída sensata, acordo possível ou caminho do meio. É sempre a mesma estratégia: moldar a narrativa para convencer o brasileiro de que deve aceitar o mínimo e agradecer. Mas não fala da essência. Não me lembro que estamos tratando de centenas de cidadãos cujas vidas foram viradas de cabeça para baixo. Não mostra que, por trás de cada processo, existe uma família atingida. Enquanto a mídia defende o equilíbrio, a realidade é que muitos continuam pagando caro apenas por terem ido às ruas. Não podemos esquecer quem realmente dita as regras desse jogo. O Supremo, que deveria ser guardião da Constituição, virou ator político direto. O Congresso, por sua vez, atua mais preocupado em encontrar uma saída que não desagrade o judiciário do que em ouvir a população que os elegeu. Paulinho da Força tenta se colocar como mediador, mas na prática seu projeto pode acabar sendo apenas mais uma peça de barganha. A verdade é que Brasília fala em solução, mas pensa em autopreservação. Lá fora, o Brasil é visto como laboratório de tensão entre judiciário, legislativo e liberdade individual. Em várias democracias, manifestar-se contra governos é considerado direito fundamental. Aqui, virou caso de polícia. A troca de anistia por dosimetria dificilmente convencerá observadores estrangeiros do Brasil respeitando a liberdade de expressão. Ou seja, o discurso de pacificação interna não resolve a mancha na imagem internacional. Por trás de todo esse teatro, o que se tenta evitar é a palavra que tanto assusta o establishment: impunidade. Uma elite política e judicial teme que conceder anistia ampla significa abrir precedentes para questionar decisões, expor abusos e fragilizar o controle sobre a sociedade. A dosimetria, portanto, é o caminho do meio que mantém o sistema funcionando, preserva a narrativa oficial e ainda permite que alguns políticos vendam a imagem de que foram eles os responsáveis pela pacificação. Curioso como, na fala de Paulinho, tudo parece resolvido. Como se bastasse o Congresso aprovar seu texto e o Brasil acordar em harmonia. Será mesmo que ele acredita nisso?
Ou é apenas mais uma jogada de marketing político para aparecer como construtor de pontes? A história mostra que discursos de pacificação raramente se sustentam quando não enfrentam as raízes do problema. E aqui, a raiz é clara: criminalizar manifestações políticas. Embora isso não seja corrigido, não há dosimetria que apague a revolta. Ignorar o povo é sempre perigoso. Quando Brasília descobre que pode resolver questões profundas com fórmulas burocráticas, a conta vem mais cedo ou mais tarde. O povo brasileiro já mostrou diversas vezes que não aceita ser silenciado. E, diante das injustiças, sempre encontra formas de se manifestar. Talvez seja essa a grande ilusão de Paulinho da Força: acreditar que pode decretar o fim da insatisfação popular com uma canetada. O projeto de dosimetria das penas não é a solução que vendemos. É, no máximo, uma cortina de fumaça para tentar abafar o debate sobre anistia. Quem defende a liberdade e a justiça sabe muito bem que reduzir penas não é reparar injustiças. O que está em jogo é muito maior: o direito de todos nós de viver em um país onde a lei não seja usada como arma política. A pergunta que fica é: até quando a sociedade vai aceitar esse tipo de manobra como solução definitiva? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.